Cristiane, tudo bem? Tudo bom? Então tá bom. 7h30 a gente começa, tá bom? Vou aguardar um pouquinho. Oi, Giliane, tudo bem? A gente já começa, tá bom? Esperar mais um pouquinho para o pessoal chegar, a gente já inicia. Oi, tá certo. Eu só falei melhor. Não é, Nilma?
Boa noite, Davi, tudo bom? A gente já vai iniciar, tá? Estou esperando o pessoal da entrada na sala aqui, aí a gente já começa, tá bom? Pessoal, vou guardar mais uns 2, 3 minutinhos, tá? Para ver se entra mais gente, e aí a gente continua, tá joia? Mas não sai daqui não, eu já volto. Puxando até chegar em casa e ele dormindo. Eu liguei, Nilson. Boa noite, Jane, tudo Não bem? faz morto, não. A gente já vai começar em um minutinho, tá bom?
Eu vou pedir só para vocês deixarem o áudio ligado para não dar interferência na apresentação, tá bom, gente? Por favor. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer recebê-los aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Podem colocar aqui no chat um sim. Fiquem à vontade, só ou então, ótimo. Muito obrigado, Juliane. Bom, uma boa noite. É um prazer recebê-los aqui no Centro Universitário Instituto Mix. Meu nome é Fernando Lobo. Eu sou professor da área da saúde, eu sou um dos coordenadores dos cursos, coordeno a área da saúde que envolve, além de alguns cursos da saúde, como biomedicina, farmácia, nutrição, terapia ocupacional, fisioterapia, também engloba os cursos de estética e cosmética, educação física, e gastronomia, além de assistência social. Então, é uma área muito interessante, é um prazer poder conversar com vocês na realidade já é a terceira aula, porém da área da saúde, é a primeira, então é a primeira noite que eu estou aqui com vocês, é muito legal. Eu vou pedir para vocês, pessoal, para vocês colocarem as perguntas de vocês no chat, tá? E aí, depois da aula, eu respondo as dúvidas que vocês tiverem, tá bom? Então, fiquem à vontade. E aí, no final, a gente bate um papo, conversa, tira as dúvidas de vocês. Tá legal? Bom, então, as nossas aulas já começaram essa semana. A partir do dia 1º de fevereiro, nós iniciamos aí o nosso período letivo. Então, convido vocês a conhecer bastante o nosso centro universitário, conhecer os nossos cursos e se inscreverem. Vai ser um prazer tê-los aqui como alunos efetivos da instituição, tá bom? Então, vamos lá. Hoje, o tema, né, que a gente vai abordar, não só hoje, né, como nas próximas 3 sextas-feiras, né, hoje mais 2 sextas-feiras, a gente vai falar sobre qualidade de vida. Então, eu vou falar um pouquinho das questões da saúde dentro da qualidade de vida, da atividade física dentro da qualidade de vida. Hoje eu vou fazer uma abordagem mais geral do que é a qualidade de vida, alguns aspectos que envolvem a qualidade de vida, o que é considerado como qualidade de vida, uma visão tanto da Organização Mundial da Saúde, como também alguns dados, alguns trabalhos científicos que mostram alguns benefícios, né, para a qualidade de vida. E depois, nas próximas 2 aulas, aí eu vou me aprofundar um pouquinho mais nesses temas que são um pouco mais diversos em relação à qualidade de vida, um pouco mais específicos e conversando aí sobre esse assunto. É um bate-papo, é um assunto que eu adoro falar, né? E eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou, então, professor Fernando Lobo. A minha formação inicial, eu tenho 2 formações. A minha primeira formação foi em educação física, há muito tempo atrás. Posteriormente, eu fiz um mestrado na área de educação física, dentro da área da saúde. Depois eu fiz pedagogia, achei importante fazer pedagogia. Quando eu entrei no ensino à distância, lá em 2009, aí eu fiz uma especialização em design instrucional, que é uma área específica para construção de cursos no formato à distância.
e eu já fiz uma outra pós-graduação na área de atividade física e grupos especiais, então, por isso que eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Então, vamos lá, pessoal. Então, o primeiro ponto que eu acho importante a gente começar é entender o que é saúde, como que é visto a saúde, né? Então, a saúde aí, a grande maioria das pessoas entende que uma pessoa saudável é uma pessoa que não apresenta nenhuma doença, né? Então, esse seria o primeiro ponto e a primeira forma de entender aí o que é saúde, né? Porém, ao longo do tempo, né, de vários séculos aí, as pessoas acabaram, né, principalmente os pesquisadores, né, eles acabaram tendo uma visão de saúde um pouco mais complexa do que simplesmente não estar doente, né, não ter nenhuma patologia, não ter nenhuma enfermidade. E ampliou, em 1946, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela ampliou um pouquinho esse conceito do que é saúde. Então, a saúde, ela não é somente a ausência de doença. Ela é o que a gente chama de um completo bem-estar físico, né? Físico diretamente, mental, então não é só as questões físicas, né, de que a gente sente, né, diria fisicamente, mas também nos processos mentais e nos processos sociais. Então, todas as relações sociais, então você estar com bem-estar social também faz parte de você ser uma pessoa saudável, né? E não exclusivamente não ter doença, não ter uma patologia, não ter uma enfermidade. Então, isso não é um conceito exclusivo de saúde, mas sim um bem-estar físico, mental e social. Então, essa definição já tem aí quase 80 anos, né? Então, desde 1946, e de lá para cá, esse conceito de saúde vem se mantendo, certo? E baseado nesse conceito do que é saúde, a gente vai para um outro conceito que é importante a gente entender, tá certo? Que é qualidade de vida. Então, que é o tema específico aqui da nossa aula, que a gente vai falar sobre qualidade de vida. Então, é importante a gente entender o que é qualidade de vida. Como a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão máximo, né, mundial, voltado, né, para entendimento sobre saúde, entende, né? Então, é uma percepção do indivíduo, né, sobre a sua posição na vida, né? Como ele se vê no ambiente, né? E isso é visto como uma questão cultural. Então, a gente pode entender que, variando o tipo de cultura, as culturas, as diversas culturas dentro do mundo, né, a gente vai entender que você tem conceitos que podem variar do que é qualidade de vida ou não, dependendo da cultura, dependendo dos sistemas de valores, né, no qual a gente vive. Ou seja, os valores eles estão pré-determinados pela cultura e, dependendo do que nós entendemos como valores, o que é valor, o que é valoroso para a gente. Então, nós temos aqui conceito de valor, o que é importante para a gente, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, e mesmo dentro do Brasil, na região sul pode ser uma coisa, o que é importante na região sul pode não necessariamente ser importante na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste ou na região sudeste, né? A gente tem uma diversidade muito grande no Brasil. E esse valor, ele também, o que é dado importância, né, para a qualidade de vida, também é diferente do que nós sentimos aqui, o que acontece, por exemplo, na Suíça, o que acontece em Angola, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos, né? São conceitos diferentes, porque depende muito da relação cultural dessas regiões, tá certo? E isso varia com os objetivos de vida, as expectativas que eu tenho para a minha qualidade de vida, os meus padrões, né? Então, o que é um padrão
aceitável para mim é diferente do que é um padrão aceitável para uma outra pessoa. E as minhas preocupações divergem em relação ao que diverge para outras pessoas. Portanto, gente, esse conceito de qualidade de vida, ele é importante, mas ele depende de uma série de outras questões, de outros aspectos, e eu diria que, basicamente, ele depende de questões culturais. Por quê? Porque a cultura são aspectos aí que vão passando de geração para geração, e essas culturas, essa importância desses trabalhos, desse entendimento, ele vai variar aí de acordo com o nosso entendimento cultural, tá certo? Então, por isso que é importante vocês entenderem que a mesma qualidade de vida que eu tenho aqui, que eu considero aqui, é diferente do que você pode estar considerando como qualidade de vida e outra pessoa, em outro país, em outra circunstância, pode entender como qualidade de vida. Porém, tem algumas questões que são básicas, e é o que a gente vai ver agora, né? Que são fixas, e que são aspectos aonde a gente determina a qualidade de vida. Então, a qualidade de vida, ela entende, nesse conceito que nós mostramos aí, que é amplo e varia muito de aspectos culturais, porém, ele envolve aspectos físicos, a gente vai entender cada um deles e esse é o motivo da nossa aula de hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre quais são os aspectos físicos, quais são os aspectos psicológicos que envolvem a qualidade de vida, quais são os aspectos que nós chamamos de nível de independência, e a gente vai entender aqui o que é essa independência dentro da qualidade de vida, as relações sociais, né? E isso é muito mais simples da gente entender, né? É importante toda essa relação social, desde a relação que envolve as questões familiares, que envolve as questões de amizade, que envolve as questões profissionais, as questões na faculdade, a nossa relação com os nossos colegas, né, nos cursos que nós realizamos, e as crenças pessoais, isso também é fundamental no que quando a gente pensa em qualidade de vida. Então, as crenças que cada um tem, sendo dentro ou fora de alguma religião, né? E o meio ambiente. Quando a gente fala aqui do meio ambiente, não é necessariamente o meio ambiente que a gente diz, por exemplo, de meio ambiente sustentável. Não, aqui a gente está falando do meio ambiente geral, né, que nós estamos, que envolve a questão de acesso à saúde, acesso ao transporte, né? É um ambiente que a gente vive. Então, nesses 5 aspectos, né, físicos, psicológicos, independência, relações sociais, crenças e meio ambiente, a gente vai ter, então, são 6 itens, a gente vai visualizar, então, a qualidade de vida dentro desses 6 itens que a gente vê. Porém, como é que a gente entende cada um desses itens, né, como o que é importante, o que é considerado como qualidade de vida dentro de cada um desses aspectos, desses 6 aspectos que eu citei, como é que a gente, ou como qualquer pessoa, entende isso? Para avaliar essa qualidade de vida, a Organização Mundial da Saúde, ela desenvolveu o que nós chamamos de um questionário, né? Um formulário que avalia todos esses aspectos. Esse formulário, ele tem essa sigla aí, né? Eu vou até mostrar aqui para vocês, que é esse HUQ, e é World Health Organization Quality of Life. Então, esse é uma abreviação desse nome aqui. E é um formulário que avalia, né, a qualidade de vida que é avaliado, né, pela Organização Mundial da Saúde. Então, é um questionário que é desenvolvido e aplicado no mundo inteiro e faz essa avaliação. E ele entende vários aspectos, né? Mais para frente, né? Não hoje, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o questionário em si, mas hoje a gente vai entender cada um desses aspectos que são avaliados pela qualidade de vida, tá certo? Então, isso a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Tudo bem? Então, só para avisar quem entrou depois, se quiser, gente, pode ir deixando aqui no chat as perguntas de vocês ao longo aí da apresentação, que aí no final eu dou uma lida tal, e abro para a gente poder discutir um pouquinho, tá joia? Bom, então,
Vamos lá. Primeiro aspecto, gente, é o aspecto que a gente chama de domínio físico. Então tá aqui. Tá? Esse é o primeiro aspecto. E esse aspecto é o que a gente, na realidade, é o que a gente acaba entendendo, todo mundo aqui acaba pensando em qualidade de vida. Quando você fala, o que é qualidade de vida? Normalmente a gente cai para este aspecto, que é o domínio físico. Lembra que a gente tem mais 5 outros domínios. Mas a gente sempre pensa nesse aspecto, né? No domínio físico, que é o quê? O estado de saúde do indivíduo, né? O fato, aqui sim, é o fato de não ter doenças, né? Então, a gente não ter doença é uma qualidade de vida, né? Em relação à fadiga, eu não estar fatigado, não ter estresse, eu não ter dor, não ter desconforto, ter um bom sono, né? Ter um bom repouso, ter mobilidade, né? Ter facilidade física para poder me articular. E quando a gente entra em saúde física, aqui também entra questões da alimentação. Então, no aspecto físico, é muito mais fácil a gente entender, pensar em qualidade de vida nesse aspecto físico. Porque é o que a gente fala, eu preciso ter uma qualidade física. Então, o que eu vou fazer com qualidade de vida? Bom, eu preciso me alimentar melhor, eu preciso fazer exercício, né? É o que todo mundo fala nesse aspecto físico. Eu preciso dormir bem, né? Eu não posso ficar trabalhando 7 dias por semana, né? 10, 12, 15 horas por dia, né? Isso não combina muito com a qualidade de vida. A gente está sempre pensando nesse aspecto. Esse aspecto é importante, mas é um deles, é o primeiro aspecto, certo? Então, a gente vai para um outro aspecto aqui, um outro domínio, que é o que a gente chama de domínio psicológico. E aqui, algumas pessoas entendem quando pensam em qualidade de vida, também olha por esse domínio psicológico, mas não é a maioria, tá? E aí, no domínio psicológico, ele abrange estados emocionais e estados psicológicos, né? Estados emocionais, o que envolve mais as questões, óbvio, emocionais, né? Que a gente chama de sentimentos positivos, né? Motivacionais, então eu estar motivado, aspectos psicológicos, onde envolve concentração, autoestima, imagem corporal, aparência, minha preocupação com a aparência, isso é uma questão psicológica, né? Eu ter uma preocupação com a minha aparência, por exemplo, eu me sentir bem com a minha aparência, isso faz parte do domínio psicológico da qualidade de vida, né? Então, pessoa muito ansiosa, pessoa muito negativa, tudo isso está envolvido neste domínio psicológico da qualidade de vida. Então, a gente já viu aí 2 domínios, o domínio físico, né? E aqui a gente entra no domínio psicológico. Então, eu estar bem fisicamente é importante, mas eu estar bem psicologicamente e emocionalmente, e aí faz parte do domínio psicológico, também é um ponto fundamental. Também é muito importante. Tá ok? Vamos para um outro ponto, que é importante, que é o domínio de nível de independência. Então, eu falei de nível de independência e eu falei, bom, mas o que é nível de independência? Né? Então, a capacidade que eu tenho de realizar o que eu quiser realizar. Bom, mas espera aí, tem um monte de coisa. Sim, tem um monte de coisa. Tem algumas coisas que são necessárias, tem algumas coisas que são metas, né? Mas eu tenho que ter essa capacidade. E eu tenho que poder buscar essa capacidade. E quando eu falo aqui nível de independência, o que é nível de independência? Eu posso fazer qualquer coisa. Não, eu não posso fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, eu quero ir, por exemplo, no supermercado e fazer uma compra. Né? Bom, o que envolve eu ir no supermercado para fazer uma compra? Qual é o nível de independência que eu preciso ter? Primeira coisa, gente, eu preciso ter condição física para sair de casa e ir ao supermercado. Eu tenho que ter capacidade física para fazer isso. Eu tenho que ter entendimento intelectual, entendimento cognitivo para poder fazer isso também. Eu tenho que, para poder fazer compra no supermercado, eu tenho que ter um nível mínimo de capacidade cognitiva para ir, levar o dinheiro,
levar um cartão de crédito, saber o quanto eu posso gastar. Então, esse é o primeiro fator. O segundo fator, eu tenho que ter condições ambientais para fazer isso. Né? Então, isso envolve também alguns aspectos. Por exemplo, bom, se eu sou um cadeirante, eu quero ir no supermercado, todo o meu caminho que eu vou até o supermercado, ele tem que ser um caminho possível para eu ir com a minha cadeira de roda. Então, eu tenho uma limitação física? Tenho. Mas eu tenho um nível de independência interrompido se eu tiver condições de chegar com a minha cadeira de roda no local de compra, eu não tenho. Então, isso envolve questões minhas, né, de eu ter capacidade física, capacidade cognitiva, capacidade mental para fazer isso. Envolve também questões, por exemplo, de estrutura do poder público, para que dê possibilidade para que eu, com uma cadeira de roda, chegue ao supermercado para fazer compra. Eu tenho que ter uma condição financeira para poder chegar no supermercado e fazer a compra. Também é uma questão. Então, eu tenho que poder ter um emprego que me forneça um salário mínimo para que eu possa ir no supermercado. Então, isso também é uma questão que nós entendemos como nível de independência. Então, o nível de independência, gente, ele não está envolvido simplesmente eu posso ir ou não ir. A questão é, quais são as condições que eu tenho para ir? Então, como eu falei, envolve tanto os meus aspectos físicos, intelectuais, cognitivos, de eu poder sair para fazer uma compra, quanto as questões ambientais que permitam com que eu faça isso, sendo uma pessoa que eu tenho que ir a pé, de carro, com cadeira de roda, eu tenho que conseguir ir para lá, né? Eu tenho que, por exemplo, eu quero ir no supermercado num determinado horário, mas eu não posso porque o local não é seguro para ir. Eu tenho esse tipo de dificuldade. Isso garante um nível de independência, certo? A gente tem que pensar, por exemplo, eu estou num país, né, como Israel, onde eu tenho eu tenho uma guerra em alguns setores lá, eu não tenho liberdade de sair e fazer compra, por quê? Porque é um local extremamente perigoso para que eu seja atingido por um míssil, por exemplo. Né? Então, isso é nível de independência, gente. A gente pensa numa questão de locais, né, de situações nossas, mas a gente tem situações completamente impensadas, né, fora daqui. Né? Então, isso é uma questão de dependência. Então, ficou claro aí, gente, o que é nível de independência? Então, nível de independência é o terceiro item, é o terceiro domínio que a gente chama. Então, primeiro, físico, segundo, psicológico e o terceiro, nível de independência. Então, agora, pessoal, vamos para o quarto nível. O quarto nível é mais fácil da gente entender isso no dia a dia, que são relações sociais, né? Então, considera a qualidade das relações pessoais, então, as relações que eu tenho, né, com outras pessoas, o apoio que essas outras pessoas me dão, e isso envolve família, né, envolve amigos, envolve pessoas de trabalho, envolve pessoas de faculdade, como eu falei, né? Então, todos os meus grupos, né, os meus ambientes sociais distintos, né, envolvem isso. Né? Então, qual é o apoio que eu recebo desses meus grupos sociais? Né? E qual é o nível de satisfação que esses grupos sociais me dão? Às vezes, a gente tem pessoas que se relacionam, por exemplo, muito melhor com alguns amigos, né, com os amigos próximos, grupo de pessoas de faculdade, do colégio, do que, às vezes, se relacionam com as pessoas da família. Né? Isso é muito comum, né, gente? Você ter pessoas que têm um relacionamento não muito forte, não muito agradável, né, não muito de pouco apoio dentro da família, e tem, às vezes, em outros grupos, né, em outras relações. Então, essas relações sociais, esse nível de atuação social, ele é importante, e é tão importante que ele é um dos índices, né, de avaliação de qualidade de vida. Né? Então, eu ter boas relações sociais
envolve eu ter um nível elevado aí de qualidade de vida, certo? É um item importante. Bom, então vamos lá para o próximo item. Vamos falar de meio ambiente. Então, o meio ambiente aqui, gente, ele não é aquele meio ambiente que a gente está falando de sustentabilidade, né? A importância do meio ambiente como um meio ambiente sustentável. Não é esse o foco aqui. O foco do meio ambiente é o ambiente em que o indivíduo está. É o contexto que esse indivíduo se encontra, né? Então, isso envolve segurança física, certo? Então, por exemplo, né, uma pessoa que mora numa casa e que tem, por exemplo, medo de ser agredida por indivíduos de casa, pai, mãe, padrasto, irmão, esse é um nível de insegurança muito grande. Aí é um nível de segurança física, tá? O outro é o ambiente. Então, o nível de ambiente, né, que eu estou. Então, eu dei um exemplo, né, no item anterior em relação à possibilidade de um cadeirante ir e vir para algum lugar. Mas, por exemplo, na minha casa, um cadeirante ou uma pessoa, por exemplo, um deficiente visual, um deficiente auditivo, ele tem que ter, né, condições de estar bem acolhido dentro de casa, mesmo com uma deficiência específica, né? Uma necessidade específica. Então, é muito importante essa questão ambiente-casa. Tá? A outra questão, recursos financeiros. Né? Para que eu possa ter um mínimo de necessidades atendidas, né? Por exemplo, alimentação, eu preciso de recursos financeiros. Sem recursos financeiros para pelo menos me alimentar, eu não tenho uma qualidade de vida adequada no meio ambiente que eu vivo, tá certo? Então, esse é um outro ponto. Tá? Acesso a serviços de saúde. Então, isso é fundamental, né? A gente precisa ter local onde eu possa ser atendido. Né? Um hospital, um pronto-socorro, né? Um médico, uma consulta médica. Eu preciso ter essa possibilidade, né? Se eu não tenho essa possibilidade, se eu sou privado de ter essa possibilidade, eu não atendo condições adequadas de qualidade de vida. A mesma coisa com transporte, né? Se eu quiser ir para qualquer lugar, se eu quiser ir para a escola, se eu quiser ir para um trabalho, se eu quiser buscar se eu precisar ir me deslocar para qualquer um desses locais, eu preciso ter a capacidade de transporte, preciso ter um transporte público adequado, que eu possa pegar um ônibus e ir para esse local, que eu possa pegar um trem para esse local, né? Ou que eu tenha um carro para ir para esse local. Então, eu preciso ter condições de transporte atendidas para poder me locomover para os locais de trabalho, para os locais de lazer, de resistência. E a outra questão é oportunidade de lazer. Também é importante, também está vinculado ao meio ambiente. Então, aqui a gente tem duas questões. Uma é relacionada ao tempo de lazer, ao tempo disponível para lazer. Então, eu não posso me privar de ter um tempo disponível de lazer. E isso envolve não só questões de meio ambiente, como está aqui, mas também questões de saúde, né? Eu preciso ter um descanso adequado para que eu atenda aquele meu primeiro domínio, que é o domínio físico, mas eu também, o mesmo lazer, o mesmo momento de descanso, tem que me permitir, né? Eu tenho que ter essas opções, né, no meio ambiente que eu vivo. Né? Então, eu tenho que ter um parque que eu possa passear, que eu possa fazer uma leitura. Né? Eu tenho que ir num local onde eu possa, por exemplo, assistir uma peça de teatro, assistir um filme. Né? Então, que são coisas, ler um livro. Eu tenho que ter as opções de lazer, né, que me permitam ter esses momentos de relaxamento, de descanso, para que eu tenha uma recuperação adequada. Certo? Bom, aí, gente, a gente tem aqui
Um outro aspecto que é extremamente importante também, e que é pouco avaliado, né? Que muita gente, isso daí faz parte de qualidade de vida. Sim, faz parte de qualidade de vida. Que é a espiritualidade, a questão de religião, crenças pessoais. E isso, gente, espiritualidade, crenças pessoais, por exemplo, não envolve diretamente você fazer parte de uma religião ou acreditar numa religião específica, né? Isso faz parte de você ter uma crença sua, no que você acredita. Então, independente se for uma religião específica ou simplesmente um estado de espírito, mas você tem que ter isso permitido, você tem que ter esta possibilidade, né? Então, essas questões de crenças, né, religião, envolve, né, você ter um bom nível de qualidade de vida, tá certo? Então, a religião, crenças pessoais, isso faz parte. Você se permitir ter isso faz parte de você ter um bom nível de qualidade de vida. Ok? E, por fim, né, a gente vai entrar agora um pouco mais na parte de estilos de vida saudáveis. Tá? Então, a gente vai ver aqui estilos de vida saudáveis e a gente hoje vai focar em dois aspectos importantes, né? Um deles é alimentação e outro é atividade física. A gente vai falar basicamente desses dois itens, né? Nas próximas aulas a gente vai ampliar um pouquinho, se aprofundar nesses dois itens e depois também falar um pouquinho mais sobre os outros itens, tá? Nas próximas duas aulas. Mas hoje a gente vai complementar aqui falando um pouquinho de alimentação. E na alimentação, gente, aí a gente tem alguns aspectos que são extremamente importantes e que vale a pena a gente ficar atento, e por isso que a alimentação, né, é um dos pontos importantes da qualidade de vida. Lembrando que daqueles itens que nós falamos, a alimentação faz parte daquele primeiro item, tá? Tanto a alimentação quanto o exercício faz parte daquele item que nós chamamos de domínio físico, né? Então, nós temos aqui o quê? Né? Uma má alimentação é um dos principais fatores de risco que são relacionados a aumento de doença, incidência de doença. Então, o que a gente visualiza aqui é que a alimentação, ela é responsável, a má alimentação, né? Não a alimentação, mas a má alimentação, ela é responsável por 1 a cada 5 mortes no mundo. E aqui, quando a gente pensa em má alimentação, a gente pensa em falta de alimentos, que é um dos aspectos, então entra no aspecto de fome. Então, pessoas que morrem de fome estão nesse grupo aqui, dentro de 1 a cada 5 mortes. A gente tem pessoas que se alimentam muito mal e que chegam a um nível de obesidade, por exemplo, muito alto, e isso leva a outros riscos, né? Então, nós temos aí vários exemplos, né? Então, nós temos outro risco. Então, e também aspectos de um alimento, né, ruim, né? O tipo de alimento ruim, que também faz parte e engorda aí esse grupo de 1 morte a cada 5 pessoas no mundo morrem por problemas de alimentação. Ou seja, é muito grande. Isso daí significa 20% das mortes no mundo, gente. Tá? No mundo todo. Isso é um número muito elevado. Tá? No Brasil, só para vocês terem uma ideia, em 2015, a alimentação inadequada, né, foi fator de risco que mais contribuiu para um cálculo que foi feito de quanto se perdia de vida, de tempo de vida em função de má alimentação. Isso era maior, né? A má alimentação era um fator maior do que pessoas que usavam álcool, pessoas que usavam drogas, pessoas que fumavam e pessoas sedentárias. Ou seja, olha só a importância da alimentação dentro da qualidade de vida, né? Então, ela tem um fator extremamente importante.
E um outro ponto, né, que a gente acaba não se atentando muito, algumas pessoas até já falam bastante, mas que é o consumo de alimentos ultraprocessados. O que são aqueles alimentos ultraprocessados? São aqueles alimentos industrializados que a gente compra, né, e que a gente toma, né, desde aqueles biscoitos, bolachas, né, aquelas pastas de presuntos, né, aqueles alimentos que são embutidos, né, tudo isso faz parte de alimentos ultraprocessados. E óbvio, né, que a gente tem limites. Eu não preciso excluir totalmente da minha alimentação, mas eu não devo abusar desses alimentos na minha alimentação. Porque esses alimentos ultraprocessados hoje representam quase 20% das calorias ingeridas por dia, ou seja, aqui no Brasil, tá? Ou seja, 20% do que a gente come em geral são alimentos ultraprocessados, que é muita coisa, gente, é muita coisa, né? Então, isso leva a processos inflamatórios muito elevados e a gente acaba não se atentando a isso, certo? Bom, para isso, né, eu trouxe alguns exemplos, né, de alimentação equilibrada, coisas que a gente deve distribuir aí, que são vegetais e frutas, né? Então, tubérculos, né, batatas, raízes, né, cenoura, alface, né, agrião, banana. Então, está tudo dentro aí de vegetais e frutas, e é importante que a gente se alimente bem nesse sentido. E o que é recomendado é que a gente tenha pelo menos 5 porções diárias, né? 5 porções diárias de alguns desses elementos, né? Então, a gente pode comer, por exemplo, 2 verduras, 2 frutas e uma raiz, né? Seria mais ou menos isso. A gente ter esse balanceamento, eu distribuir e procurar ingerir esse tipo de alimento. Cereais integrais, né, como arroz integral, trigo, milho, né, centeio, leguminosas, né, que tem uma quantidade, por exemplo, de proteínas muito alta, né, feijão, grão de bico, lentilha. Então, são alimentos importantes. Oleaginosas, né, que são também importantes, são gorduras muito interessantes de se comer, então nozes, amêndoas, castanhas, né, isso em quantidades bem pequenas é importante. Carne de todo tipo e ovos em função do tipo de proteína, né? Então não pode comer carne? Na realidade é interessante, né? Você vai comer carne de manhã, no almoço e na janta todo dia? Não, né? Nem tá difícil, inclusive hoje, né, fazer isso. Mas é importante que na alimentação como um todo você tenha algum tipo de carne, né? Isso pode ser carne de carne branca, carne vermelha, né? Carne de boi, carne bovina, suína, de frango, né? Então, a gente tem todas essas possibilidades. Os leites e derivados, né? Então, queijos, iogurtes, manteiga, creme de leite. Então, é importante que tenha algum desses alimentos. Algumas gorduras, né? Então, azeite de oliva é uma gordura interessante, a gordura do abacate, a gordura do coco, né? Então, são alimentos importantes. E tomar líquidos em geral, com muita água, chá, chimarrão, né, para quem é principalmente do sul, água com gás. Então, são importantes, né, esses líquidos são importantes ao longo das refeições do dia. Então, a gente tem aí esses aspectos. Em relação ao exercício, gente, então vamos falar um pouquinho de exercício. Exercício é uma área, óbvio, que eu gosto bastante de falar, até em função aí da minha proximidade com exercícios, mas em relação ao exercício, eu acho muito legal a gente falar um pouquinho, porque eu sei que eu vou puxar a sardinha para o meu lado, mas a inatividade física é considerado hoje um problema de saúde pública no mundo inteiro, né? E ele contribui com mais ou menos 3 milhões e 200 mortes anualmente, ou seja, a ausência de atividade física, né, a falta de atividade física, ele mata quase que 2 milhões de pessoas por ano, gente. Olha só, né? Isso no mundo inteiro.
No Brasil, nós temos 47% da população completamente inativa, pensando fisicamente, que é um dado alarmante, né? Nós pensamos, poxa, a gente vê sempre muita gente correndo na rua, muita gente em academia, tem uma academia a cada esquina, tal. Tem centros esportivos, né? A gente tem lá campo de futebol em um monte de lugar, tal. Mesmo com tudo isso, gente, metade da população, praticamente metade da população não faz atividade física. Isso é um dado alarmante. A inatividade física, ela aumenta fatores de risco, né, para a saúde. Ela reduz a capacidade física, então, principalmente, as pessoas, conforme elas envelhecem, elas vão deixando de fazer atividade física. Essa atividade física vai deixando a pessoa com mais limitações físicas. Consequentemente, essa pessoa com mais limitações, ela diminui a quantidade de atividade física, e isso vira um ciclo vicioso e que leva a problemas muito grandes, né? Então, a gente tem aí várias doenças cardiovasculares que são geradas, diabetes tipo 2 é muito comum, e alguns tipos de câncer. Então, a atividade física, ela pode prevenir diversas doenças, né? Fazendo atividade física regular, nós temos um menor risco de ter problemas cardiovasculares, um risco bem menor de diabetes tipo 2, inclusive diminuição de riscos para alguns tipos de câncer, tá certo? Então, essa é a importância da atividade física na qualidade de vida, tá? E aqui eu trago uns dados, né, que são super interessantes, que mostram, né, alguns dados que vêm aí de milênios para cá, né? Então, quando a gente pensa, né, no que o progresso trouxe ao longo da história, né, pensando em relação à atividade física, à inatividade física, ao sedentarismo, a gente pensa o seguinte, que na época, no período paleolítico, né, lá na pré-história, nós, seres humanos, éramos o que nós chamamos de coletores e caçadores, ou seja, a gente tinha que ir buscar o nosso alimento, a gente tinha que procurar colher os nossos alimentos e também caçar os nossos alimentos. E isso fazia com que eu tivesse um volume de atividade física mais acentuado. Numa primeira fase, numa primeira grande mudança, que foi no período neolítico, a gente passou de coletor e caçador para uma sociedade agrícola, ou seja, a gente teve a primeira revolução agrícola, ou seja, a gente passou a plantar o que a gente ia colher. Quando a gente passou a fazer isso, a gente já diminuiu uma carga de atividade física grande, porque a gente deixou de ir atrás do nosso alimento e a gente trouxe o nosso alimento para perto, ou seja, a gente plantava e já tinha um alimento ali. Isso já fez uma mudança. Quando a gente passou, né, que a gente teve a Revolução Industrial, aí já nos tempos modernos, né, nós tivemos uma redução maior ainda de mudança de atividade física. Então, isso foi muito reduzido, né? Então, essa atividade, ela diminuiu, e diminuiu muito. Então, alguns problemas, né, a gente fala, poxa, mas a população naquela época tinha uma expectativa de vida muito menor, e hoje ela tem uma expectativa de vida muito maior. Sim, né, ela tinha uma expectativa. Só que os indivíduos naquela época, eles não morriam por problemas cardíacos. Na época de coletores e caçadores, eles morriam também porque eles eram caçados, né? O ser humano era caçado. Então, ele morria porque ele encontrava com outros animais. Era uma situação muito adversa. Então, nós tínhamos outros problemas, mas a gente não morria de problemas cardiovasculares, né? A gente não morria de tumor com câncer. A gente morria de outras coisas. Tá? Na Revolução Agrícola, a mesma coisa. Então, a gente aumentou um pouquinho mais, né? Mas a gente ainda manteve um nível de atividade física aí um pouco razoável. E esses dados, eles são mostrados e apresentados aqui. Então, a gente teve alguns trabalhos, né, que mostram. Então, só para vocês terem uma ideia, uma revisão aqui, fez um levantamento de qual seria a expectativa de número de passos por dia
que uma pessoa dá e que uma pessoa dava ao longo da história. Então, é uma pesquisa super interessante, né? Então, só para vocês entenderem, hoje a Organização Mundial da Saúde entende como um mínimo adequado para você ter uma diminuição dos riscos de problemas cardíacos, de problemas de oncológicos, né, com câncer e tal, seriam 10 mil passos por dia, tá? Esse seria o número de passos adequado. Então, quem, por exemplo, é meio ficcionado aí por controlar isso, eu sou um deles, né? Eu uso aqueles relógios que medem um monte de coisa, eu adoro isso. Então, é muito difícil, quem usa um desses, a gente conseguir dar 10 mil passos por dia. É muito difícil, né? Hoje, eu praticamente passei o dia trabalhando no computador tal, e hoje, por exemplo, eu dei aqui 2.200 passos. É muito pouco, né? E no período paleolítico, quando eu falei para vocês que as pessoas eram coletores, né? Então, aqui, o que entre parênteses, né, tem o H e o M, o H é homem e M é mulher. Então, nesse período paleolítico, estima-se que os homens tinham uma quantidade de passos por dia de 13 mil até 21 mil. Ou seja, muito maior, né? Por quê? Porque os homens normalmente saíam para caçar. E as mulheres ficavam para proteger e para ajeitar o ambiente, né? Mesmo assim, as mulheres tinham uma média de passos perto de 10 mil passos por dia. Quando foi calculado qual era, no período entre 1966 e 2007, quantos passos eram dados, né, por dia, isso foi calculado que as mulheres, né, isso foi feito só com mulheres, elas davam um pouquinho acima aí de 7 mil passos por dia, ou seja, muito pouco em relação à necessidade diária de 10 mil passos. Um outro estudo no Colorado, né, pegando dados aí perto de 2005, mostra que a quantidade de passos já estava em perto aí de 6,5, né, 6,5, 7, aí, que era a quantidade de passos dados por homens e mulheres nesse período. Ou seja, a gente vai vendo aí que isso vem diminuindo, né? Um outro estudo em adultos americanos, em 2010, já estimou isso perto de 5 mil. 5.300 para homens, 4.900 para mulheres. E isso vem diminuindo cada vez mais. Isso, olha só o espaço, o prazo aqui, como tem sido bem menor. Então, a gente vem trabalhando cada vez menos essas questões de atividade física. Isso natural, por isso que é demandado aí algumas solicitações. E só para vocês lembrarem, aqui tem uma pesquisa super interessante que eu gosto de mostrar. Foi a primeira pesquisa que fez um levantamento da relação da atividade física com riscos de saúde, né? Foi em 1953, ou seja, no meio do século passado. Morris e colaboradores, então ela foi publicada em 1953, foi uma pesquisa que avaliou durante 2 anos, né, um grupo de 31 mil homens adultos ingleses. E olha só que legal, gente, olha que interessante. Tá? Todo mundo já viu uma foto dessa com um ônibus inglês, né, aquele ônibus com 2 andares. E isso, né, ainda tem, né, mas naquela época os ônibus eram assim, com 2 andares. Só que como é que funcionava, né, o sistema de ônibus? Eu entrava no ônibus e eu ficava parado ali. Né? Eu entrava e pronto, arrumava um lugar para sentar, ficar de pé. E tinha o cobrador e tinha o motorista. O cobrador hoje, né, que a gente conhece nos nossos, né, veículos de transporte, ele fica sentado numa cadeirinha, né, e o pessoal passando, e o motorista também fica sentado ali no banco dirigindo. Naquela época, nesse sistema, era diferente. O cobrador, ele passava no ônibus pegando os tickets das pessoas. Na realidade, ele pegava o ticket e marcava. E ele ia passando por baixo, ele ia andando embaixo e ele ia andando em cima. Ele subia a escada, passava em cima e ficava marcando os tickets de todo mundo. E ele passava o dia inteiro fazendo isso, andando de cima para baixo no ônibus. Esse era o cobrador. E o outro indivíduo, né, era o motorista, que passava o dia inteiro sentado, dirigindo. Tá certo?
Então, o que aconteceu? Já nessa pesquisa, os indivíduos, né, os pesquisadores identificaram que o risco de problemas cardíacos dos cobradores era muito mais baixo, ou ficou muito mais baixo ao longo de 2 anos, né, em relação aos motoristas. Simplesmente por quê? Porque o cobrador foi comparado com o motorista era um indivíduo inativo, que passava o dia inteiro sentado dirigindo, e o cobrador era um indivíduo ativo que passava o dia inteiro andando, subindo e descendo ônibus. Olha só, gente, isso em 1953 já foi identificado. Esse foi o primeiro trabalho que mostra essa relação de atividade física com risco, né, de doenças cardiovasculares. Então, a gente teve aí maior incidência de morte, maior incidência de infarto, né? Aí tem os dados específicos dessa pesquisa, é uma pesquisa muito interessante, muito legal. Quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida na pesquisa, tá certo? E aqui a gente tem um outro índice, né? Que são algumas diretrizes da OMS para atividade física, né? Comportamento sedentário, isso é de 2021, né? E aí, são algumas diretrizes que são importantes e a gente deve ressaltar aqui. A atividade física ela é boa para o coração, para o corpo e para a mente. Então, ela é importante para aqueles aspectos que nós vimos lá atrás, né? Hoje, tanto para o domínio físico, no que se refere a problemas cardíacos, né? Doenças cardíacas, quanto para o corpo, né? Também um nível físico adequado, quanto para a mente. Né? Então, a gente tem aí várias pesquisas que mostram que a atividade física reduz depressão, atividade física reduz ansiedade, atividade física melhora situações psicológicas, né? A forma com que a gente se lida com determinados assuntos. A atividade física melhora aspectos cognitivos, tanto na infância quanto na terceira idade. Então é importante a gente visualizar isso. E qualquer quantidade de atividade física é melhor do que nenhuma, né? Quanto mais melhor. Ou seja, mas é terrível, eu só tenho sábado para ir jogar futebol com meus amigos. É melhor você ir no sábado jogar futebol com os amigos do que você não fazer nada, tá? Então isso é importante. Qualquer atividade física conta, né? Não só a atividade física que a gente faz regular, pensando numa atividade física, mas o lazer. Então, por exemplo, quando a gente vai, né, jogar o nosso futebolzinho, né, de final de semana, né, um vôlei, quando a gente vai nadar, tal, quando a gente trabalha, né, então, se a gente trabalha de forma ativa, isso é considerado. Então, por exemplo, o carteiro, ele passa o dia todo caminhando, entregando cartas, tal. A gente tem lá o lixeiro, quer dizer, são atividades físicas. Esses indivíduos têm maior atividade física do que indivíduos sedentários que trabalham o dia inteiro, por exemplo, no computador, né? Ou transporte, né? Quem usa, por exemplo, a bicicleta como transporte, quem vai andando para o transporte, quem vai patinando, né? Então, são formas de atividade física como transporte. Então, isso é importante. E mesmo tarefas domésticas, né? Lavar roupa, né? Limpar a casa, isso tudo conta como parte de atividade física também, daquela quantidade que é... Opa, estou virando aqui para o outro lado. E aí, algumas outras informações são importantes na diretriz, que o fortalecimento muscular, ele beneficia todo mundo, né? Idosos, né? Principalmente porque reduz a perda de massa muscular com a idade. Então, a atividade física faz com que você não tenha uma perda tão grande quanto você teria, né? Atividade física melhora questões de equilíbrio, coordenação, né? O fortalecimento muscular ajuda você a diminuir, prevenir queda que é terrível na terceira idade, né? É um aspecto muito complicado, né? O comportamento sedentário, ele pode ser prejudicial à saúde, ele é um nível, ele aumenta os riscos de doença cardíaca, ele aumenta os níveis, o risco de você ter um diabetes tipo 2, aumenta o risco de você ter câncer, né? E todo mundo pode se beneficiar com o aumento de atividade física, tá? E com a diminuição do comportamento sedentário.
né? Pessoas assim, então, por exemplo, mulheres grávidas, né? Mulheres pós-parto, pessoas que têm doenças crônicas, né? Que já têm, pessoas que têm infarto, que tiveram infarto, é importante fazer atividade física depois. Lógico, tem que ter limitações, tem que ser muito orientado pelos médicos, né? Mas isso é importante, tá certo? Então, isso é fundamental, tá certo? Pessoal, eu fico por aqui hoje. Agradeço demais a participação de vocês. Agradeço muito. Fico à disposição se alguém quiser fazer alguma pergunta, se quiser colocar aqui no chat, né, alguma pergunta, fico à disposição. Né? E, de qualquer forma, estaremos aqui já a partir, nesse mesmo horário, na semana que vem, nós estaremos aqui. E também, na semana que vem, vou até procurar aqui rapidinho para poder falar para vocês aqui do calendário, né, para que vocês tenham aí saibam o que vai acontecer aí de atividades. Deixa eu ver aqui. A gente tem na semana que vem, na terça-feira, deixa eu ver aqui. Só para confirmar aqui para vocês, gente. A internet aqui está meio ruinzinha. Mas a gente tem aí outras atividades que são importantes de vocês saberem. Então, vamos lá. Deixa eu ver se eu abri o arquivo certo aqui. Então, vamos lá, pessoal. Na semana que vem, então, no dia 28, que é terça-feira, o professor Aguinaldo então, vai, de novo, falar sobre profissão professor. Então, para o pessoal, principalmente interessado na área de formação de professores, aí, com as licenciaturas, né? Daí, no dia 27, que é segunda-feira, tem o professor Leandro, junto com o professor Edson, que estão falando sobre empreendedorismo, né? Vai ser aí a primeira aula, muito legal, falar sobre empreendedorismo, é importante a participação de vocês. Depois, no dia 31, né? No dia 30, a professora Cássia vai novamente falar com vocês, né, sobre seja o personagem principal da sua história. Ela já falou sobre responsabilidades do aluno no ensino à distância, agora ela vai falar sobre seja o personagem principal da sua história. E eu volto a falar na semana que vem, no dia 31, né, na sexta-feira, a segunda aula sobre qualidade de vida, né, para vocês. E aí vai ser importante, vai ser um prazer receber vocês novamente aqui na sala. Tá certo, pessoal? Bom, então, uma boa noite para vocês, gente. Um final de semana maravilhoso e nos vemos na semana que vem. E qualquer informação que vocês queiram aí sobre o centro universitário, fiquem à vontade, é só consultar aí o nosso site, só consultar aí o site do Centro Educacional, tá bom? Obrigado, pessoal. Boa noite, Williane, é isso? Tudo bem, Williane? Você tem alguma pergunta? Fica à vontade, pode escrever aqui no chat. Ou se quiser abrir o microfone também, fica à vontade, viu, Williane, se for mais fácil. A gente fica à disposição. Alguma dúvida, gente? Alguma curiosidade que vocês tenham? Bom, pessoal, então... Giliane, você não gostou, Giliane? Você estava preocupada com... Ah, bom. Fiquei preocupado agora. Ah, então tá bom. Então tá ótimo.
Então, ó, Juliane, eu estou te esperando aqui na sexta-feira que vem, tá bom? E nas outras semanas também. Tá joia? Ah, que isso, William. É um prazer pra gente, é um prazer. É um prazer, principalmente vocês aqui na sala. Tá joia? Obrigado, viu, Juliane? Obrigado mesmo. Muito legal, muito legal. Então, pessoal, eu vou encerrar essa aula, vou fechar a sala e vai ser um prazer ter vocês aqui a semana que vem, tá bom? Estou aguardando vocês aqui. Um grande abraço, pessoal. Bom final de semana, bom descanso aí para todos. Até mais. São lá, Fernando. Acho que eu